Como é que é, Diogo? Como é que é, Rui? Não há apresentações a nível de quem é que tu és, muito menos vou estar aqui a dizer o bom dia, boa tarde, boa noite, porque como já estamos aqui num registro em que já nos conhecemos, já falamos e eu agora estou a criar um novo segmento, estou a tentar criar um novo segmento, tenho tantos segmentos que depois vão começar a dizer, então mas tu não dás continuidade, dou conforme a disponibilidade de cada um. E este aqui vai se chamar After Hours, no sentido de, já cá tiveste? Já apagamos as luzes, neste caso para mostrar que é diferente, e está tudo a brilhar, está tudo bonito, por isso vamos começar a falar sobre questões correntes, coisas que tu queiras falar, situações que aconteceram, polémicas que geraram à volta do podcast e assuntos que os próprios convidados que já cá tiveram e têm contacto bastante com a página queiram debruçar. Antes de mais, como é que estás e como é que te sentes, isso não pode faltar. Claro. Estou bem. Sinto-me um pouco em baixo por questões mais pessoais, mas são fases da vida, a vida continua e sempre com um sorriso na cara. É assim que temos que encarar a vida. Tu tens medo de morrer ou tens medo da forma como vais morrer? Ou podes morrer? Olha, se for para te dizer a verdade, não é uma coisa que eu tenha pensado, mas não tenho medo nem da morte, nem da maneira como vou morrer. Acho que cada um tem... Pronto, vai estar quase destinado para aquilo que vai ser a sua morte. Portanto, não vale a pena estarmos aqui a fazer grandes filmes atrás de sou morrer queimado, mas que morrer queimado é bué da fatela e dói bué e pá, it is what it is. So, depois um gajo é africano, já está habituado a sofrer, portanto. Diz-me então o que é que tens aí, porque certamente tens Ui. perguntas para mim, combinámos aí umas perguntas para fazeres, não sei quais são as perguntas, antes de começarem a pensar que... É verdade, ele não sabe quais são as perguntas. Ensaiei aqui as perguntas, não faço a mínima ideia do que é que ele vai perguntar e pronto, vamos dar início à nossa conversa, chutei. Em primeiro lugar, como estás e como te sentes? Acho engraçado como vocês tentam fazer, tentam utilizar a minha fórmula contra mim. Como sempre, ansioso, com várias questões que não vale a pena aqui debruçar. Segundamente, como sinto também, acho que em suma, ansioso e ansiedade, sobretudo. Mas isso pronto, já pensei em lidar em outras formas, mas está complicado porque não tenho tempo para nada, tenho que desenvolver este projeto e priorizar esse projeto. É claro que a minha saúde está em cima de tudo, mas pronto, é só nesse sentido. Então, olha, para falar sobre o teu projeto, como sabes, sou uma pessoa que até vai seguindo o projeto já há algum tempo, já faz mais de um ano que sigo a página, e tento como posso apoiar a página da melhor forma. E muito bem apoiado. E tenho visto aqui uma grande evolução a nível do teu podcast. Não considero que haja sorte, mas alinharam-se aqui alguns fatores que acho que contribuíram para esse desenvolvimento. Já o facto de teres o podcast antes da pandemia ajudou bastante nesse sentido, porque acho que durante a pandemia quase toda a gente depois começou a ver o boom dos ditos podcasts, ditos entre aspas. Porquê que estás a utilizar aspas? Porque é a situação dos diretos, a situação de... Pronto. Basicamente está mais restrito aos diretos. Os diretos não são um podcast. Sou uma pessoa que até consome alguns podcasts muito específicos. Não sou daquelas pessoas que vê tudo e mais alguma coisa. É alguns podcasts muito específicos sobre alguns temas que me agradam bastante. Mas acho que o facto de tu já teres a plataforma antes da pandemia e quando chegou a pandemia solidificou aqui um bocadinho o que era já conhecido para alguns. Faz com que o podcast tenha tornado um bocadinho mais forte. E depois dá para ver a diferença de qualidade, mesmo de som, de imagem, apesar de teres tu a fazer isto sozinho, dá para ver uma grande diferença, porque eu não posso dizer o nome de outras pessoas, ou posso, tipo artistas.
Artistas, podes dizer. Pronto, não tenho nada contra ninguém. Calma aí. Eu distraí-me agora. Que fazem mais ou menos o mesmo que eu. Fazem mais ou menos o mesmo que tu. Podes falar, mas eu não me revejo em absolutamente nada o que o Diogo vai dizer no episódio inteiro. Apesar desta plataforma ser minha, não me revejo em absolutamente nada. Depende, mas pronto. Diz. Não, mas aquilo que eu vou dizer não tem nada a ver com a pessoa. Tipo, não estou a falar negativamente da pessoa em si, estou a dizer mesmo a qualidade do podcast. Só e apenas. Os assuntos que se tratam dentro desse podcast são o que são. Alguns até têm o seu grau de interesse, para alguns elevado, para outros nem tanto. Mas a pessoa de quem eu estaria a falar é o Tequila. É uma pessoa que até dou-me bem, digamos assim. Acho que falta-lhe ali alguma consistência ali dentro do podcast dele, e aí depois começamos se calhar a dar valor à qualidade que é apresentada aqui neste podcast. Mas isso é como tudo, não? Eu acho que todos os projetos africanos falta consistência e perdem o valor porque eles começam a pensar, não tenho gratificação instantânea, logo ninguém quer saber de mim. Esse é o grande problema a nível dos projetos. Obviamente eles querem logo toda a gente apoie, mas tu não trabalhaste o suficiente para isso. Tu tens a consistência de quando ninguém está a ouvir, estás a produzir conteúdo, estás a produzir algo, estás a trabalhar para o teu projeto, injetaste algum capital, procuraste ter algum dinheiro para investir no teu negócio, na qualidade. Ninguém o faz. Olha, porque isto é que me surpreendeu um bocadinho, porque se calhar nós pensamos no Tequila e é uma pessoa, digamos, que quase toda a gente conhece, e se calhar tu pensas que talvez devesse ter alguma qualidade extra àquilo que está a apresentar. E aí pronto, começamos a valorizar mais outros podcasts que apresentam essa qualidade. Mas uma pergunta que eu tenho para te fazer, que desde que eu vim aqui que não param de martelar com esta pergunta. Mas faz assim, para parecer mais fluida a conversa, não faças a apresentação da pergunta, faz só a pergunta. Eu vou fazer. Eu só estou a dizer isso para ser mais flexível a pergunta, o flow da conversa, porque se tiveres a dizer, olha, vou-te apresentar agora aqui uma pergunta, depois tipo a pessoa diz, já estou a sentir tipo capítulos de conversa. Eles querem-se deixar levar pela conversa, estás a ver? É como se estivéssemos a falar como falámos antes de começar a gravar. Sim. Aqui é mesmo só mesmo para teres em conta que o primeiro episódio que nós fizemos foi há mais de um ano, e há mais de um ano que estou-me a chatear com esta pergunta. Daí eu estar-te já a contextualizar para saberes o tempo. Mas eu acredito que eu já fiz essa resposta. Acho que já dei essa resposta no teu episódio. Daí eles voltarem novamente a reiterar. Eu não sei qual é a pergunta que vais fazer, mas calculo que seja. Então, olha, a questão aqui é a tua posição quanto aos casais interraciais, porque aqui é bater outra vez na tecla, sei. Contudo, as pessoas acham que tu foges sempre à pergunta. Porque o que tu dizes é eu sou a favor de casais africanos, do qual muitas das vezes as pessoas não conseguem compreender o que é que tu queres dizer com o casal africano, e nunca respondes diretamente ao que é se és a favor ou se não és contra os casais interraciais. Porque uma coisa é dizeres que gostas de uma coisa, mas não estás a responder à outra. Sim, mas eles procuram especificidade em tudo. E isso é cansativo, porque imagina, se disser, olha, concordo ou não concordo, isso é tribalismo, meu. Tipo, o concordar, ou sim, ou estás contra. Estás a ver? Para mim é-me indiferente se tu estás ou não estás. Mas o problema é que há consequências, como eu já disse no próximo episódio. É cansativo, meu, é tão cansativo. Eu quase todos os episódios já disse o porquê. Já disse que prefiro os casais africanos. Estrutura familiar não se faz com casais interraciais. Eu compreendo isso. O que eu acho é que, digamos, Dr. Umar Johnson, digamos assim. Digamos que serias um Dr. Umar Johnson diluído. Porque o Dr. Umar Johnson é muito mais agressivo nessa visão que ele tem quanto aos casais
interraciais e acaba quase por ofender, digamos, quem o faz, e diz que não tem qualquer tipo de respeito para esses casais, ou para a pessoa que é africana e que está a namorar com outra pessoa que seja fora da comunidade. O meu grande problema também é o que não se fala, é que vocês que andam nesses casais interraciais, etc., não admitem o porquê que estão nesses casais interraciais. Muitos de vocês têm medo de admitir que... Como é que aqui está? Olá, Rui, tudo bem? Pá, estás aqui com um salão do caraças, meu. Muito obrigado. Qual é que é o nome do salão? O salão chama-se Big Boys Barbershop. Onde é que está situado? Que é Luz Massamá, na rua Rui Sinato, número 2, loja B. Pá, tens quantos colaboradores? São uns quantos ainda? Somos 5. O João Costa, que é Costa Sucesso, o filósofo. O Mende, que é o nosso tropa, o militar da equipa. E o mais novo da equipa é o João. Ele não gosta de segundo nome, portanto vamos ficar só pelo João. Eu não mencionei a Lorena, que é a minha esposa, que nos tem ajudado aqui na parte administrativa. Quando estou fora, estou de viagem, ela é que trata de toda a burocracia aqui do espaço. O horário é das 10 às 20, de terça a sábado. Sábado abrimos às 9, fechamos às 20. Domingos e feriado, das 9 às 13. Pá, com tantos salões, qual é que é a particularidade do teu? Eu sinceramente acho que a nossa particularidade é o espaço em si, que é um espaço muito amplo. A energia positiva que tentamos passar aos clientes, ambiente familiar, super saudável e basicamente é isso. Pá, e a malta, se quiser te encontrar, quais são as plataformas? Estamos em várias plataformas, no Facebook, designação é Big Boys Barbershop, no Insta é _Big Boys Barbershop _. Também no Google podem nos encontrar. Qual é que é a nível de marcações a vosso modus operandi? Usamos as plataformas todas e principalmente o número do telefone da loja, que é o 92 5371 000. Em média, quantos clientes é que atendem? Em média atendemos volta de 30 a 45 clientes, dependendo do dia. Agora que trabalhamos com marcações, ficamos um bocado limitados nesse sentido. Nós vamos encaixando, às vezes que chegam, os que não chegam. E a malta já sabe, se quiser encontrar o Rui Paquete, é no salão do Big Boys Barber. Obrigado, Kita. Um abraço, Rui. Simplesmente não se revê nas condutas das mulheres africanas porque têm vergonha ou medo das repercussões que isso pode vir a trazer. A outra questão é, claramente existe um estatuto associado ao homem e à mulher branca. Também não admitem essa brincadeira. Eu naturalmente vou gostar de uma mulher africana, ou uma mulher africana naturalmente vai gostar de mim. Mas entra depois as outras questões, porque também é a mesma coisa dizer que eu não gosto de mulher africana porque eu critico severamente a mulher africana. Se as pessoas forem tão lentas em nível de compreensão, dificilmente vão conseguir perceber a mensagem, porque estão focadas em querer saber uma resposta concreta que vá de encontro àquilo que eles querem, ou negativo ou positivo, para estabelecerem mais ou menos um padrão que podem me associar. Mas a mim eu não tenho um padrão a associar, porque eu falo dos padrões indiferentemente, mas com um só intuito, que é a comunidade africana. Mas sabes que em tudo na vida nós precisamos, ou todas as pessoas na vida precisam de uma certa aprovação da parte de alguém para nós consolidarmos aquilo que são os nossos pensamentos, as nossas maneiras de estar e de viver. Isto é, tu só és o Rui Paquete se alguém disser que o Rui Paquete é isto ou aquilo. Querendo ou não, isto é algo que nós normalmente não admitimos tanto, que é a situação de eu sou quem eu quero ser e eu digo que sou assim e sou assim, mas alguém tem que ir por trás e dizer-te que não, realmente tu és assim, para tu seres isso. Alguém tem que validar. Alguém tem que te validar como pai, alguém tem que te validar como irmão, alguém tem que te validar como filho, alguém tem que te validar como namorado, alguém tem que te validar como um bom trabalhador. Sempre, em tudo na vida. Daí, muitas das vezes as pessoas não ficarem presas na resposta, como tu estavas a dizer, que é do estilo, ele tem que dizer sim ou tem que dizer que não. Eles precisam de validação para realmente saberem qual é a posição que tu tens. Mas a partir do momento que eu digo que sou apologista de casais africanos, porquê que eu tenho que ser contra? Não quer dizer que é a mesma contra. brincadeira que eu estar a dizer que, olha, sou pró negócios africanos. E depois vem um branco com aquela conversa da treta.
Então mas és contra os brancos? Qual é o problema de fazer negócios com os brancos? A vitimização é cansativa, estar a vir com essa... como é que é? Não é projeção de vitimismo, é igualar as dores, igualar os problemas. A mesma forma que as mulheres igualam também com os homens. Eu sou eu e posiciono desta forma. Tu és tu, posiciona de uma certa forma. Porque muitos desses que dizem que são pró-racismo, anti-racismo, cansativo, anti-racismo e que são isto e etc, têm uma mulher branca. Do que vale eu dizer que sou uma coisa se entre quatro paredes sou outra? Ou as minhas preferências não correspondem àquilo que eu luto? É hipocrisia cansativa, meu. Existe hipocrisia, todos nós somos hipócritas a uma dada altura. Mas agora, ser voluntariamente hipócrita é cansativo. Ninguém gosta de ser chamado na bullshit que eles estão a fazer. Ninguém gosta de ser chamado. Atenção sobre isso. É difícil ser genuíno e aceitar os teus erros. Eu, no próprio podcast, assumo os meus erros e digo quais são os meus erros, mas as pessoas preferem procurar aquilo que mais é sensível e que mais aleija. Eu acho que um dos problemas associados a isso, não diria que seria o grande problema, mas um dos problemas associados a isso é nós acharmos que as outras pessoas têm que ter um certo grau de perfeição. Isto é, vão-te estar sempre a tentar agarrar onde é que foste contraditório. A vida é contraditória. Tu tomas posições numa coisa e na outra, numa outra situação, podes estar com uma visão completamente diferente daquilo que tu tinhas dito há 10 minutos atrás, há 2 anos atrás. Por isso que hoje em dia há muito essa cancel culture, que tu não podes fazer uma piada de há 10 anos atrás que vão ver e o Rui Paquete disse isto há 2 anos, há 3 episódios atrás, ele estava com este pensamento. As pessoas também mudam, as situações são diferentes. Por exemplo, a situação do generalismo. As pessoas crescem, simplesmente. Crescem. Exatamente. As pessoas crescem. A situação do generalismo, que por acaso dá muita graça, que é, ninguém gosta de generalizar em tudo, exceto quando dá para generalizar. Quando forem atributos positivos, toda a gente gosta de generalizar. Aqui a questão é, dentro da nossa sociedade nós já generalizamos, daí as regras serem gerais, depois já há exceção. Agora, sempre que nós estamos numa discussão, não podemos estar a agarrar nas exceções e tentar fazer com que essas exceções fossem a regra, que é sempre não, mas eu conheço alguém que fez isto assim, não, mas eu nunca fui assim, eu sou diferente de todos os outros. Epá, não. Tipo, se fosse assim nem sequer havia leis, porque a lei que se aplica diretamente a mim não se vai aplicar diretamente a ti, porque eu sou diferente e naquele caso em específico eu tomei uma decisão que foi ligeiramente diferente da tua, portanto a lei não se pode aplicar diretamente da mesma forma que se aplica a ti. Epá, não. Nós todos falamos de formas gerais, que são basicamente a partir diria de 75% das vezes acontece desta forma, e daí nós estarmos a falar desses assuntos assim. O que acontece muito é as pessoas querem sempre achar que estão na minoria, na parte mais é quase como os 1%, né? Eu sou a exceção, eu quero me sentir especial, eu não sou não sou igual a todos os outros. És igual a todos os outros, tu estás a viver numa sociedade, então a maioria dos teus comportamentos vão ser iguais a todos os outros. Mas é difícil fazer com que as pessoas aceitem, digamos assim, que ninguém é perfeito e que todos nós vamos ter alguma coisa a apontar. É como a história do enquanto tu estás a apontar um dedo, tens 4 a apontar para ti. Portanto, acaba por ser complicado. Diogo, transição, Diogo. Diogo, tu quando estás a concluir já uma frase, tens que já pensar, olha, logo. Mas já estou. Então chuta logo, estás a ver? Porque não podes dar um espaço tipo, isto não pode existir. Eu estou-te a dar dicas futuramente se quiseres fazer a mesma coisa. Isto, estás a ver? Que eu já estou com o pensamento em fazer um podcast Exatamente. Também tenho muitos na minha lista que estão a pensar, mas nunca avançam e pronto, enfim. Nada contra vocês. Cada um ao seu tempo. Simplesmente a seriedade de negócio que as pessoas têm que levar a peito. Mas cada um ao seu tempo.
e respeito muito aquilo que tu estás a fazer aqui, porque lá está. Até tu já falaste muitas vezes das vezes disso nos episódios, que é ou estás desempregado e continuas a fazer isto e as contas têm que ser pagas na mesma. Portanto, é dar aquele props, porque realmente não é fácil. As coisas que estão aqui não são baratas, não são emprestadas, não caíram do céu, e é um trabalho que está aqui e um investimento que está aqui, tanto de tempo como de recursos, digamos assim, de dinheiro, investimento que está aqui. Portanto, hands up para isso. Mas contudo, outra coisa que eu gostaria de abordar contigo e gostava de saber o teu pensamento, digamos, mais profundo. Estás a dar muita vibração. Estás a dar muita vibração. Eu? Sim. Bom, 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 bom. E quem está a ouvir vai sentir uma beca incomodado. Tenta ser mais preciso no coisa. Eu não estou tipo a criticar a tua forma de falar, é só a nível de consumidor. Eles sentem-se muito chateados com. Incomoda, tipo, estar estás a ver? Mas desculpa. Tranquilo. Mas é exatamente sobre a crítica construtiva com que nós falamos sempre, que é um pau de dois gumes que é espetacular. A crítica construtiva é como a história do copo meio cheio e o copo meio vazio. A realidade é que o copo vai a meio. A perspectiva que a pessoa pode ter, ou aquilo que tu vais retirar daquilo que as pessoas estão a criticar, é que tu vais fazer com que seja construtivo para ti ou não. Portanto, aqui porque muitas das vezes nos podcasts tu falas muito de as pessoas vêm aqui e querem te criticar e nunca te dão a crítica construtiva. O que é que tu achas sobre o que é que tu podes retirar mesmo da crítica que tu de certa forma estás a considerar destrutiva? O que é que tu retiras dessa parte? Porque às vezes é aquela situação que não é o que como deram a mensagem, mas é o conteúdo da mensagem. Foram poucas as vezes que eu tive aqui uma pessoa que realmente deu uma crítica construtiva. Porque eu acho que a crítica construtiva tem que ser lida entre as linhas. Não tem que chegar aqui e dizer, olha, é assim assado que deves fazer e assado e cozido que vais conseguir ter sucesso nesta área ou neste campo. Como eu já disse, num polémico direto que fizemos, eu numa conversa tento que deixo que as pessoas próprias tenham a sua própria ilação sobre o que é que aquilo que foi dito seja crucial ou fundamental na vida delas. Eu, se estiver a falar contigo, eu tenho esse direito intelectual de tirar aquilo que faz parte ou necessário para a minha crítica. A crítica tem que ser retirada da própria pessoa sobre uma conversa. Estamos habituados a existir alguém para nos dizer algo como deve ser feito. Mas eu acho que é mais produtivo eu numa conversa estou a falar contigo e tu estás a ouvir uma coisa ou outra, e já reparei bastante contigo e com outras pessoas que aquilo que eu estou a dizer podes não assimilar no momento, mas fica retido na tua mente e mais tarde vens a comprovar fisicamente ou pessoalmente como realmente até tinha certa verdade, mas depois tu próprio vais assimilando aquilo. Eu acho que aí é que é a verdadeira crítica. Eu não preciso estar a dizer é isto é que vocês têm que fazer. Eu vou dizer o que eu tenho de dizer, estás a ver? Porque também há aquela componente do podcast. Porque eu tenho que falar e tenho que ter uma opinião sobre algo. Estamos habituados a ter uma pessoa que não tem opinião sobre nada porque não quer ser vítima de críticas ou de condenação. E por existir isso que ninguém hoje tem uma palavra. Porque só temos um inimigo, que é o homem branco. Não temos outros inimigos. Só o homem branco é que é o nosso inimigo. Quando o homem branco for preciso, pode investir um capital no nosso negócio. Quando for preciso o homem branco tem outras vertentes que podem auxiliar-nos. Estás a ver? É nesse sentido. E com isso não estou a dizer que vou dar o rabo para procurar negócio com o homem africano. Eu tenho várias propostas, vários africanos que apoiam o projeto e estão a apoiar e querem apoiar. Estás a ver? Por isso eu não vou por aí. Só estou a dizer numa outra margem. Porque se eu fosse anti-white, nem negócio sequer faria com coisa. Ou pensaria no sentido de, olha, se calhar, mas é só a nível de parceria. Nunca eu fazer trabalho para eles, porque isso já faço na minha vida pessoal, profissional neste caso. Estás a ver? Porque do que vale estar a dizer, olha, este gajo só quer comer o dinheiro do preto, mas depois
O teu chefe já cumpre os horários, já tratas de tudo que ele pede e obedeces. Mas agora um preto empreendedor já criticas. Mas aqui a questão que eu coloco é no sentido de as pessoas tens que ver que nem toda a gente sabe, lá está, como nós tínhamos como falado, a questão da comunicação. A comunicação vai ser sempre a coisa mais difícil que nós vamos ter em toda a nossa vida, sendo orador ou não. Comunicar com as outras pessoas. E tens que ver que nem toda a gente vai seguir a mesma linha de pensamento, o que é bom, daquilo que nós achamos que deve ser a melhor maneira de dar uma crítica. Dito isto, o que eu quero dizer é as pessoas não sabem como que é que te vão criticar de maneira a que te achem que estão-te a ajudar a levar o teu projeto mais à frente. As pessoas vão dizer da maneira mais fácil, que é epá, não faças isto, ou tenta não fazer isto desta forma, tenta fazer desta para ver se corre melhor. Eu compreendo o teu lado, atenção, que é do estilo, tu estavas com mais 2 pessoas e o projeto foi até onde foi. E a partir do momento em que tu começaste a fazer as coisas sozinho e à tua maneira, com as tuas linhas de pensamento, com a tua maneira de comunicar, o projeto deu um boom. Contudo, será que estás a deixar a porta aberta para pensar, e se eu fizer um bocadinho como estas pessoas estão a dizer, será que eu posso levar o negócio ainda mais à frente ou não? Pá, eu acho que tu respondeste a tua própria pergunta. Se sozinho consegui o que consegui, e tenho perspectivas futuras para muitas outras coisas, porque o meu crânio, no que toca a essas brincadeiras, está sempre a produzir. Consegui produzir uma coisa para uma outra pessoa, deu o que deu. Estás a ver? A pessoa depois sentiu-se tocada, cagou. Estás a ver? E, no entanto, há outras oportunidades que vieram depois dessa pessoa ter arrancado. Estás a ver? Cortámos relações, e tu conheces a pessoa. Cortámos relações, a pessoa tomou essa iniciativa de cortar relações, na calada, tranquilo, por respeito, lá sabe. Mas, a partir do momento que aconteceu isso, houve várias outras oportunidades que surgiram logo no dia seguinte. Estás a ver? É aquela situação, fecha-se uma porta, abre uma janela. Exatamente, Diogo. Exatamente. Ou tu estás focado na tua luta e deixas que os egos das pessoas pões num canto, ou então vais acabar sempre com aquela coisa do não, se calhar se este tiver uma opinião boa, não, e este tiver uma opinião, chega um ponto em que tu depois não consegues ter uma triagem. Já ouviste um, tens que ouvir o outro também. Já ouviste o outro, tens que ouvir o outro do outro. Estás a ver? E é uma constante degradação do teu projeto, daquilo que tens planeado para o projeto, que chega a um ponto em que eu próprio tomo a iniciativa daquilo que eu quero. Eu, por exemplo, antigamente, numa fase inicial, fazia o que os outros faziam. Num sentido em que queria chamar as pessoas. A última coisa que eu publiquei a nível de putos, carcavelos e agressões e matanças e etc. foi no ano passado, quando eu publiquei lá no Mocho aqueles 2 santomenses que foram mortos, o pai e filho. Sim. Publiquei aquilo, senti-me mal, mas atraiu muita gente, muitos followers e tudo mais, pessoas, comentários de indignação, muitos followers, mas dentro de mim estava a dizer, é esta imagem que tu queres mostrar de nós africanos, a sermos mortos que nem os cães. Eu para mim, as pessoas que fazem parceria comigo, que consomem, que fazem tudo e mais alguma coisa a nível deste projeto, têm que pensar da seguinte forma: tu estás a lidar com um homem de 33 anos. Tu estás a encontrar aquele homem já num projeto em andamento, que ele próprio levantou. Por isso, dá o devido respeito a esse homem, não só por ser homem, feito, mas um homem que está a levar adiante um projeto sozinho. Se vens cá com o intuito de não podes dizer isso, não podes ser isto, não podes não sei das quantas, quando tens o produto a tempo e horas que eu estou a proporcionar, acho que há aqui, se calhar, uma falta de respeito enorme. Se não me respeitas como homem, não vais respeitar essa plataforma, então eu não te quero. Porque tu fazes o que tu fazes no teu tempo livre e pessoal. E isso é do teu respeito. Mas a partir do momento que estamos numa sociedade e estamos a fazer um negócio, tens que respeitar aquilo que faço. Porque encontraste-me a fazer aquilo que faço com a dimensão que tenho. Com o público que eu consigo atingir. É isso que a pessoa tem que se focar. É que a verdade também seja dita, que é o público que tu queres atingir.
né? Porque tu fazes essa triagem também de. Exatamente, mas de o meu coisa. conteúdo não é para toda a gente. Exatamente. E já vi que há pessoas que ficaram ofendidas por eu estar a dizer que o meu conteúdo não é para toda a gente. E não é para toda a gente. Nem toda a gente quer ouvir essa vertente negativa da comunidade africana. Todos querem ser tipo massajados, terem o ego massageado. Quem é que quer realmente ouvir a verdade? Ninguém quer ouvir a verdade. As pessoas Vês querem isso ter nos médicos. Vês isso nos médicos. Os africanos não vão aos médicos porque não querem saber o que é que realmente têm. Quanto agora ouvirem nas redes sociais o problema, a questão negativa que eles estão a ter. Aqui a questão é que a verdade, quando tu estás no mundo do entretenimento, pelo aquilo que eu estou a ver a evolução que está a ter, as pessoas não querem saber da verdade, as pessoas querem saber de entretenimento. Tu tens. Mas aí entra muitos outros componentes que vocês não têm noção que acontece. Por exemplo, o direto que aconteceu. As pessoas ficaram a pensar todas que eram ressabiado, eram cansado, eram tipo um frustrado e etc. Mas eu sou muito animado a falar. E isso é entreter também. Isso é criar sempre aquela coisa do este gajo mete nojo. Este gajo está mesmo a sentir aquilo que está a dizer. Sim, porque nós estamos a falar maioritariamente que tu fazes podcast e não diretos, por assim dizer. Os diretos é mais visual e nós conseguimos ver as reações. Mas os diretos, já vamos falar dos diretos. Das pessoas. Enquanto num podcast é mais voz. E o direto, já vamos falar dos diretos. Já vamos falar dos diretos. Mas para acabar aqui a situação, acho que concordo contigo na maioria do teu pensamento quanto àquilo que queres fazer quanto ao podcast. Creio que tens que dar uma abertura para também, porque lá está, tu não sabes também quem é que está do outro lado. Pode ser uma pessoa que pode ser um grande produtor, pode ter feito já não sei quantas coisas para não sei quantas pessoas e quer mesmo elevar o teu negócio e dizer-te pequenas coisas que tu possas melhorar, que pode realmente fazer com que aquilo que já estás a fazer bem ainda fique melhor. Não mudar, não é a questão aqui de mudar o que tu queres, o que tu estás a fazer, etc. Porque lá está, é teu. O colapso da comunidade africana é continuar a ter pessoas que não fazem a puta de ideia o que é que estão a falar e darem conselhos, porque simplesmente têm o poder de falar. Esse é o colapso da comunidade africana. Como eu disse no direto, temos sapateiros a darem conselhos de terapia. Exatamente. Estás a ver? Mas não achas que pode acontecer exatamente a mesma coisa que estavas a dizer? Infelizmente, são poucas as pessoas que chegam aqui, mas muito poucas mesmo. Posso contar com a palma de uma mão, que chegaram aqui e deram-me tipo conselhos pertinentes sobre algo. É muito, muito raro, meu. É muito raro. Porque cada um vem numa margem em que estou a fazer diretos. Outros vêm numa margem em que eu vi na televisão. Chega outro que diz que isto é pecado, faz mal, isso vai atrair pessoas de negatividade e etc. Ninguém, os conselhos todos que eu tenho são de pessoas dos Estados Unidos que estão realmente a realizar algo. Com todo o respeito aos africanos e os que estão a fazer algo, os que me dão conselhos estão numa outra área e não estão a fazer o que eu faço. E os outros simplesmente não têm nenhum alicerce de negócio ou de visão e estão-me a dar conselhos. E eu não me deixo ludibriar com isso. O complicado aqui também tu és o pioneiro. Exatamente. Assim, aqui, exatamente. Em Portugal, por exemplo. Por exemplo, quem é que eu posso ver? Vou aos Tugas, meu. Eu vou aos Tugas porque os Tugas têm plataformas construídas. Qual é o africano que vai me dizer: olha, é assim esta estrutura que tu tens de ter para o teu negócio? Se ele for preciso, vende carros. Se ele for preciso, faz outra coisa. De que forma é que aquilo que ele está a fazer enquadra-se no meu registro? Falando sobre questões de opiniões de cada um. Isso depois vou acabar a ti de dizer não. Porque politicamente correto reina sobre todos esses negócios. E aqui não tem nada disto. Mas não poderás cair na situação que nós estávamos a falar um bocadinho daqui a algum tempo tu ficares a pensar: epá, se calhar aquilo que aquela pessoa disse até fazia sentido? Eu já te disse que o que eu próprio tenho como ilação, para mim próprio, debruço. E a partir daquele momento que eu publiquei aqueles 2 santomenses, disse: não é esse caminho que eu quero seguir.
E é o caminho mais fácil. Como eu disse, se eu estivesse a falar constantemente de racismo e estivesse a dizer, por exemplo, que o racismo não existe, são vertentes que eu ia ter bastante audiência. E dizer que a mulher é Black Queen, que a mulher é deusa africana e tudo mais, eu ia ter uma adesão espetacular. Mas eu não quero fazer o que todos estão a fazer. Daí não estar a fazer o que todos estão a fazer. E ter tido e estar a ter essa adesão que estou a ter até agora. E vou continuar a ter. Há muita coisa que eu na minha cabeça sei que vai acontecer e já tenho programado, mas estou aqui a falar contigo, tipo, não se passa nada. Só vais assustar e já está. Como disse o Fred Costa. Estás a ver? E é muita coisa. E depois aqueles bacanos que disseram, epá, este gajo, vão voltar com, peço desculpa, com cara de caralho, estás a ver? E chegam aqui e olha, mais uma vez o gajo fez. Mais uma vez ele fez isto. Eu não preciso de anunciar. Olha, isto é outra coisa também. No início, contava com as outras pessoas, anunciava, olha, vamos ter estas pessoas, vamos ter não sei quantas, e as pessoas não apareciam. Já aquela cena de convidar poucos, tipo 6 em 6 meses ou 4 em 4 meses brancos, também já começou a parar. Por ilação própria. Porque convido constantemente africanos e falham comigo. Então já que os brancos querem se chegar à frente, então deixem-me falar com os brancos, mas dentro daquilo que seja africano. Eu próprio tomei essa iniciativa. Não é porque tens que levar brancos, porque brancos fazem parte também da comunidade africana. Foi como já me disseram. Eu não aceitei isso e continuo a não aceitar. Se trago, é para saber quais são as tuas experiências como homem branco e mulher branca da comunidade africana ou com elementos da comunidade africana. Estás a ver? É eu tirar numa conversa aquilo que é pertinente para o meu projeto. Não é eu tirar no conselho que tu me deste, que muitas vezes advém de um lugar de nenhuma construção, e dizer, olha, este gajo faz sentido. Para o projeto, caga. A nível pessoal, eu acho que pronto, há muitas coisas que já me disseram aqui que eu levei para mim. A nível pessoal, Diogo, quase todos os convidados, tudo aquilo que disseram, até uma coisa, aquela cena do teu pai, tu come. Tu come. Porque o meu pai também faleceu. Não com essa mesma doença, mas essa doença reina infelizmente na minha família, mas tu come. Aquilo que o Pelé também disse, naquele colóquio que tu fizeste, os dois fizeram, também tu come. Que a minha mãe também é um bocadinho intransigente. Mas amo como qualquer outra pessoa. É a pessoa que mais amo no mundo. São essas pequenas coisas que eu tiro para mim a nível pessoal. Agora, a nível de projeto, não há nada que vocês me possam dizer. É assim, eu, como sabes, onde eu trabalho muito com o público. Aquilo que eu posso dizer que serviria de conselho cabe-se ao procura e oferta. E é o que estás a fazer bem. A procura, vai haver sempre procura dos temas quentes, digamos assim. As controvérsias, a situação do racismo, a situação de que aconteceu ali, lá, e o outro que foi barrado na discoteca porque era preto, o outro que... Isso aí, digamos que é aquela coisa que vai vender sempre. As pessoas gostam é dos mexeriques e tudo. Mas depois há, digamos, uma grande lacuna para os outros assuntos. Os assuntos do dia-a-dia. Aqueles assuntos que realmente vão-te fazer diferença todos os dias. As questões do racismo não quer dizer que não te faça diferença todos os dias. E é por isso que muitas das vezes as pessoas batem muito nisso. Eu estou numa realidade em que eu até consigo assistir quase todos os dias a situações onde há uma situação, ou um comentário racista, uma situação de discriminação racista. Mas não é esse o meu dia-a-dia, digamos assim. Não é isso que eu vivo todos os dias. Para quem está, se calhar, num bairro social e que é essa a realidade todos os dias e que leva com isso todos os dias, se calhar faz mais sentido eles estarem sempre atrás dessa mensagem. Porquê? Porque é aquilo que vivem todos os dias. É mal abrem a porta da rua, já estão a levar com o vizinho a gritar e não sei o quê, e isto, e vocês pretos estão sempre a fazer a merda e estão sempre a fazer barulho. Pronto, é a realidade que eles vivem todos os dias. Se calhar essa mensagem faz mais sentido. Para quem se quer, se calhar, levantar e tentar construir outra coisa e provar que são mais do que aquilo que o tom de pele diz ser, se calhar outro tipo de mensagens eles estarão à procura. Daí eu dizer que o meu conteúdo não é para todos. Porque
mas há vários convidados que tu se calhar consegues te rever e daí eles virem cá ter, estás a ver? Mas depois da forma como são colocadas as perguntas, eles começam a ver que há outras questões que nós podemos dar alguma visibilidade e ponderar, porque normalmente o foco é homem branco, está-nos a atrasar e etc, e depois vais a ver, continuas a fazer tipo cenas ilegais, continuas a dormir bué da tarde, continuas a não valorizar se calhar a tua mulher que é africana, ou então só queres saber de mulher branca e dizes que depois que a mulher africana é black queen. Tipo, esses contrassensos temos que reduzir, não vou dizer acabar porque é difícil acabar os contrassensos, até eu próprio tenho contrassensos, mas noutros sentidos, noutros âmbitos. Daí eu achar que é fácil de dizer que o homem branco é a razão dos nossos males quando um gajo convida-te para o projeto dele, para falar do teu negócio e tu não apareces. É fácil dizer que o homem branco está a oprimir-te quando um gajo diz, olha, vou-te fazer uma publicidade gratuita, só tens que aparecer. Ele diz, agora não dá. E depois não coloca um outro dia, se for preciso nem te diz nada no próprio dia, entre várias outras coisas, estás a ver? E isso já transcende o homem branco. Mas há quem ainda vai pegar. O homem branco é que fez com que eu ficasse lá a dormir, porque se na escravatura metiam-nos a dormir lá no campo e depois diziam que tínhamos que levantar uma certa hora, a hora que o branco queria. Tipo, cenas assim, estás a ver? É esgotante. E tu queres apelar a esta malta nova, não vais apelar com esse discurso. E isso dá para ver claramente na malta que me segue. Tu queres apelar para os jovens de hoje em dia, não é para essa margem. E o problema, mesmo a malta que me segue, que é a malta que normalmente tem relações interraciais, eles gostam do meu conteúdo, mas sabem que não estão impunes de levar também com uma boquinha minha sobre alguns pontos deles. Todos são alvos aqui. Ninguém aqui tem um tratamento privilegiado. Ninguém. Porque há aquele que vem, eu gosto quando tu falas isto, mas não gosto quando falas disto. É pá, amigo, isto é falar todas as questões, meu. Isto é um pacote. Isto aqui não é tipo uns privilegiados porque não tocamos neles e outros. Há o privilégio dos homens africanos. Há algum privilégio do homem africano que eu dou alguma cobertura, mas também cai em cima deles, meu. Também cai em cima deles. Agora, a crítica que eu faço mais à mulher africana, porque eu vejo mais a nível de tentar modelar ou tentar evoluir na parte do homem africano do que na mulher africana. Há mulheres africanas a evoluir, sem dúvida, existem muitas mesmo, mas há sempre aquela coisa que faz com que assuste vários outros homens. Eu acho que quanto às mulheres africanas, acho que há sempre aqui um handicap que elas têm, porque realmente há depois outros fatores que faz com que já são discriminadas por serem pretos, ainda são discriminadas por serem mulheres, digamos assim. Então há ali muita coisa que vai fazer com que a base delas e as opiniões que elas tenham seja muito mais defensiva do que a maioria das outras pessoas. Por exemplo, é como que nós queremos focar-nos no homem branco, como tu estavas a dizer. Nós sabemos de onde é que nós estamos a partir. Nós estamos, todos os dias nós levantamos para uma corrida e devemos saber em que lugar é que nós estamos a partir. Nós sabemos que nós nunca estamos a partir do primeiro posto. Tens é que aceitar isso. Aceita isso, porque isso já não consegues mudar por enquanto. Ok, se não consegues mudar, o que é que tu consegues fazer para conseguires ir lá à frente? Ficares em primeiro lugar. Tens de treinar mais, tens de te levantar mais cedo, tens que correr mais, o que é que tens de fazer? E é isso que nós temos que fazer. Não é ficar só focado nos problemas. E nós ficamos muito focados nos problemas na nossa comunidade africana. Que lá está, é o que estavas a dizer. O homem branco é que nos está a atrasar. O homem branco é que isto não... O homem branco é que aquilo. Realmente há situações que não dá para contornar, nem dá para dizer que não nos vai afetar diretamente no nosso dia-a-dia. Um exemplo muito simples que eu até pergunto é: quantas fábricas de armas aqui existem em África? 0. Mas quantas armas é que há? Quem é que está lá a meter? Se as fábricas de armas é só nos países dos brancos, como é que está a aparecer em África? Alguém está lá a meter.
Portanto, não é tipo só dizerem os países africanos não desenvolvem porque não querem. Não, há muita influência exterior que faz com que nós não nos desenvolvamos. Agora, também temos que ver qual é que é a nossa parte de culpa. E eu acho que aí é que tem uma grande falha, uma grande lacuna na parte da mulher africana, que ainda não descobriu quais são as suas lacunas, de onde é que está a começar para conseguir melhorar. É toda a hora, a culpa nunca é minha. A culpa é sempre ou do branco ou do homem preto. Eu não tenho culpa em nada. O marido, o meu homem deixou-me com a criança, eu fiz o melhor que pude e quero ser chamada de mãe e pai ao mesmo tempo, mas o puto se calhar cresce e trata-me mal as mulheres, a culpa é de quem? É do pai que não estava. O puto cresce e é bandido, era o pai que não estava. Então, mas o que é que tu disseste à criança para como é que ela que deveria ser? Em vez de estás a criticar o pai que não estava, porque o pai já não está. O pai já não está, não há nada a fazer quanto a isso. E não estou a dizer que seja uma tarefa fácil, mas o pai já não está. O que é que tu podes fazer? Tu podes tentar ensinar essa criança a não ser como o pai, não criticando o pai. Porque não podes criticar uma pessoa que não está lá. Não tem possibilidade de se defender. Porque depois a história nunca é exatamente como contam, né? Portanto, o pai já não está lá. Tu tens de tentar ensinar, olha, tu tens que fazer isto assim, assim, assado. Só que depois o que acontece é, o meu filho vai para a escola, o meu filho tem 5 namoradas. É muito fixe. Mas à mulher, à nossa filha, o que é que então vamos dizer? Porque à nossa filha nós não dizemos que podes ter 5 namorados. Só ao nosso filho. E depois o filho cresce e torna-se o que terá de tornar, e a culpa era do pai que não estava em casa. Que a mulher está a passar à criança não é correta, não vamos estar à espera que quando o homem crescer, ou quando o menino crescer, se torne no melhor que ele poderia ser. Se nós próprios não estamos a ser o melhor que nós podemos ser para aquela criança, porque estamos com raiva do pai. As mulheres africanas, ou a mulher em geral, tem que saber que vai ter sempre algum handicap. Tal como nós africanos dizemos que temos uns handicaps, tal como os transexuais, os gays, qualquer que seja a luta que cada um tenha, vão ter sempre um handicap. A questão aqui é como é que tu vais fazer com que esse handicap não te prejudique tanto na tua vida. Tens de traduzir, né? Handicap, o que é que quer dizer? Handicap é, digamos, uma desvantagem que as pessoas têm perante a outra pessoa ou a outra facção. Não começamos com o mesmo pé de igualdade, digamos assim. Somos os dois homens, os dois de 33 anos, mas eu tenho um handicap ou uma desvantagem que, se formos para uma corrida, eu peso 130 kg e tu pesas 80. Tenho um handicap que é a minha gordura ou o meu peso. Portanto, não vamos partir exatamente do mesmo ponto de situação. Daí, muitas das vezes, quando estamos a falar em competição, não metemos um lutador de 50 kg a combater com um de 80. Para não ver estes handicaps. É o mesmo peso, depois, lá está, depois, as componentes físicas de cada um é mais alto do que o outro, e já não consegues ir tão fundo quanto isso. Mas, pelo menos dentro da mesma categoria de peso, tem que haver para não haver este handicap. Daí haver aquela situação de acharem que o Bruce Lee batia em toda a gente, mas se calhar o Bruce Lee a lutar contra um Mike Tyson, se calhar a situação não ia ser tão boa para o Bruce Lee, né? Só uma pequena dica. Tu esclareces bastante bem, mas divagas para caraças. Porque só fizeste 2 perguntas e já foi 40 minutos martelados só com as 2 perguntas. E a nível de produtividade, de mais conteúdo, mais outras coisas para falar, já deste uma boa. Temos agora 10 minutos, pelo menos, para perguntas, para depois passarmos aos diretos. E tenta ser mais sucinto nas respostas, para dar um pouco mais dinâmica à conversa. É paixão. E isso tudo são dicas, hein? Isso tudo são dicas. Sim. É a paixão com que uma pessoa fala, faz com que deixe-me levar assim pela conversa. Mas sim, vou ser mais sucinto na minha comunicação. Continuando aqui com a evolução do podcast,
qual é que tu dirias que foi a tua maior vitória neste momento? Ter criado, acho que o facto de ter criado e ter tido a malta toda a seguir-me e identificar-se com a minha mensagem, acho que é a maior vitória. Obviamente as parcerias e a questão financeira têm vindo a crescer. Tem vindo a crescer, mas está muito ainda lento. Mas não é por isso que eu estou desmoralizado, porque isso tem que ver como um bónus. De resto, foi mais nesse sentido. Eu acho que a mensagem, a malta perceber a minha mensagem foi a minha maior vitória. Perceber a mensagem e criar mais um nível, um espírito crítico. Isso foi a minha maior vitória. Não pensarmos todos da mesma forma. E sentes que não te valorizam o suficiente por isso? Sim, mas isso é desdenhar quem valoriza. Sim, porque imagina, faz-me confusão, como já falámos, mas já falamos, vamos ao direto. Para quem não sabe, o direto, vamos fazer aqui uma review de um direto que ocorreu, causou polémica, mas que só estará disponível para o Patreon. Por isso já sabem, por 13 euros, menos que um Happy Meal, podem aderir ao Patreon e saber o que é que nós falamos sobre o direto, que gerou bastante polémica. Eu acho que me faz confusão é tal questão do pregar aquilo que não faço. Daí eu chamar à razão, chamar criticar, neste caso, o porquê que falas sobre isso, tu estás a contribuir para isso. Estás a ver? Porque normalmente nós estamos habituados a dizer, olha, eles, aquele, o acolá, não estamos habituados àquela pessoa que falou connosco tranquilamente ter aquele tipo de comportamento e nós não chamamos a merda que está a fazer. Atenção. Estás a ver? Porque é fácil, tipo, imagina, estou a lidar contigo e etc. E tu dizes, eu odeio pretas e etc. Quem sou eu para não te chamar a atenção sobre isso? Dizer, mas odeias porquê? Qual é que é o fundo da questão? Porque eu não gosto, etc. Então, mas já experimentaste não sei das quantas. Mas tipo, sempre na sugestão, não de conselho. Já experimentaste. E vou colocando sempre as perguntas que sempre coloquei. Para tu avaliares por ti próprio essas questões todas. Mas por acaso nunca pensei assim nesse sentido. Que é mais ou menos o meu lema neste podcast. É abrir-te uma porta de raciocínio diferente do que tu estás acostumado a pensar. Estás a ver? E quando eu próprio faço isso e não vejo ninguém a fazer, onde é que eu vou ouvir conselhos de pessoas? Onde é que eu vou ouvir sugestões de pessoas? Porque todas as pessoas que elucidaram a nível do projeto, a nível de forma de pensar, etc., relativamente ao projeto e nesse âmbito, Estados Unidos. Ainda hoje, ontem, estava a consumir uma cena que é, eles falaram mais da mulher, mas acho que aqui em Portugal, dos Palopes, é mais o homem. O homem, para mim, não se comporta como se pertencesse à mulher africana. O homem africano. A mulher também. Mas a mulher é mais a rebeldia, a contestação e não sou perfeita, a culpa é toda a gente. Mas eu acho que o homem africano não se comporta no sentido de que a mulher africana me pertence. Ele prefere primeiro dizer é tudo globalizado e depois lutar por direitos dos negros do que deitar-se e estar, respeitar e conviver com uma mulher africana. Estás a ver? Agora, dizer que eu só falo mal da mulher africana e a minha mulher é africana, e é exatamente aquilo que estou constantemente a dizer que está de mal com a mulher africana, é ser genuíno. É ter aquela transparência. Eu só gostar de mulher africana é ser genuíno. É ter uma certa transparência. Como eu disse, falar é fácil quando não estás a fazer aquilo que estás a falar. Porque fazer aquilo que estás a falar requer alguma exigência psicológica. Mas sabes que muitas das vezes parece que é cherry picking. É escolheres tipo do cesto. Eu digo isto no sentido em que
e isto foi a pergunta que eu fiz quando estive a primeira vez aqui, que é o que é ser africano? Porque depois nós temos muito, porque a África é gigantesca, e acho que é mais, tu falas mais num sentido de cultura do que propriamente tom de pele. Isto, eu tiro esta ilação porquê? Porque apesar da África ser muito diversificado, tipo, deve ser o continente mais diversificado que existe, nós temos tipo argelinos, temos marroquinos, e quando nós estamos a dizer que o africano tem que ficar com o africano, não estamos basicamente a direcionar por aí, porque em termos culturais também iria haver esse choque que tanto falas, que é o choque cultural, o choque de os costumes, o choque de eu querer fazer uma coisa de uma certa forma, mas ela quer fazer de uma forma completamente diferente. Aliás, nem é preciso ir muito longe. Dentro da Guiné, os mancanhas supostamente só podem estar com os mancanhas. Já tivemos essa conversa. Exatamente. Vamos evoluir a conversa. Mas é por isso que o ser africano é mais, acho que quando tu dizes africano é mais uma coisa cultural do que propriamente tom de pele. E quando eu falo africano, eu sou específico. Eu falo a nível de Palopes. Eu limito a minha mensagem a nível Palopes. Isso é sem dúvida. Porque o que eu falo é direcionado para os Palopes. Mas mesmo dentro dos Palopes, os Palopes, o que é os Palopes? Os cabo-verdianos o quê? Que têm uma pletora de, digamos, tonalidades e de costumes que também são um bocadinho diferentes. Sim, e? Daí não deixam de ser pretos? Não deixam de ter a cultura africana? Não, a cultura, é isso que aquelas vertentes da cultura tóxica africana, que é o comer para fartar, que é saber respeitar os teus mais velhos. Tipo, se estiveres aí pelo tipo de mensagem, eu acho que aí não é das melhores. Aí não é das melhores. Isso que eu digo que às vezes parece que estás a escolher dentro do cesto. Que é dentro da comunidade africana nós temos estas características que nós devemos manter. Mas dentro, por exemplo, mesmo da cultura portuguesa, o comer até fartar está lá, por exemplo. E isto é um exemplo básico que foi do que disseste agora. Portanto, é um bocadinho difícil e eu compreendo completamente. Atenção, não quero te achar ou achares que eu não estou a compreender ou estou a defender uma causa porque eu me envolvo com brancas ou o que é que seja. É mesmo parece mesmo que estás só a escolher aquilo que te apetece dentro da mensagem. Em que sentido é que eu estou a escolher aquilo que me apetece dentro da mensagem se eu abordo todas essas temáticas? Se eu abordo, se tu convives com brancos, se eu digo que tu nunca vais evoluir se conviveres só com um certo determinado tipo de grupos, neste caso só com cabo-verdianos, só com angolanos, se manter focado só num... Para quem vê o episódio, tens a plena noção que eu abordo essas temáticas todas. Todas. E eu disse, olha, podes até conviver com brancos, estás a ver? Podes e deves conviver com outras para evoluir a tua capacidade mental sobre vários outros assuntos, porque é outra vivência. Agora, se eu estou a escolher, porquê que eu estou a envolver a socialização entre várias comunidades? E eu acabo por dizer depois, a nível interno, de criação, de elaboração e enaltecimento, já temos que estar mais juntos do que concretamente incluir outras pessoas. Podes aprender com uma pessoa a fazer uma fogueira, com um branco, e depois, na tua tribo, fazer a fogueira para eles. O problema é que aqui depois a tua tribo não te valoriza. Sim, mas isso é uma consequência daquilo que tu fazes para a tua causa. Porque tiveste pessoas que foram assassinadas, Lumumba e etc., por uma causa. E toda a gente bate no peito e diz, olha, esta é a minha inspiração. Mas agora, fazer o que aquela pessoa faz, se alguém te inspira, é para fazer exatamente, ou ter uma inspiração daquilo que ela fazia, para ti. E fazes o mesmo. Não é dizer a minha inspiração, mas não faço absolutamente nada do que ele faz. Só porque os outros mencionaram, e acho bonito. Eu vou-te dizer uma cena. Há dias desde que aconteceu o direto, volto a frisar outra vez, para dar mais pica para as pessoas coisas, para ir verem o direto. Eu tive várias conclusões com esse direto. Vi que não me tenho que associar com certas e determinadas pessoas. Foi mesmo a gota d'água para mim. Mas foi bom para eu aprender. Eu tive que ir lá e queimar-me. Estás a ver? Salve seja. Queimar-me para eu aprender.
Estás a ver? E tendo isso em conta, sei que só vou fazer o meu caminho sozinho. Porque se tiver-me associar a certas pessoas, a minha mensagem vai ser diluída. E eu vou perder a minha capacidade de atingir mais pessoas com a minha mensagem. Porquê? Porque vai-se colar a um tipo de discurso que eu não me revejo. E uma certa atitude que eu não me revejo. Estás a ver? Com isso eu não quero dizer que sou the realest nigga alive. Não. Simplesmente não quero ser mais um. Daí eu ter falado por causa da valorização. Porque realmente aqui o que acontece é, até se formos a ver desses grandes líderes que nós estávamos a falar... Não concluí. Desculpa. E concluindo, eu mentalizei que a partir do momento que tu estás de acordo ou tens traçado para ti o teu objetivo, tens que abraçar todas as consequências que vêm com isso. Mas tens que manter focado no teu objetivo. As merdas que vierem com isso, tens que arcar com isso. E ponto. Se for preciso, até a morte. Até a morte. Porque há muitos que dizem, toque e foge, estás a ver? Eu vou fazer isso, mas começar a ver que está a apertar, deixa-me sair. Não tens progressão, não tens consistência, não tens mensagem. Eu vou fazer isso, mas se começar a acontecer algumas coisas, vou-me afastar. Vais desvalorizar não só o teu próprio produto, como não vais ter nenhum tipo de projeto do qual as pessoas vão te respeitar pela dedicação que estás a dar. É o que acontece na comunidade africana. Querem fazer barulho, mas assim que o barulho também é recíproco, já metem já o rabo entre as pernas e correm. Daí eu dizer, porque estamos a falar de grandes líderes africanos, basicamente todos eles foram até anos 70. Anos 70, pode ter havido um ou outro ali até os anos 90, princípios dos anos 90 e pouco mais. O que faz com que tu penses, então, mas só os outros é que valorizam isto é, todas as outras comunidades valorizam os seus líderes quando estão a fazer as coisas boas. Nós basta vir um ou outro que faz aqui um bocadinho de barulho e nós ficamos já todos contra ele, a pessoa morre, nós ficamos outra vez na porcaria. O que é que sabes o que eu costumo dizer? Costumo dizer que, olha, até morreres és um maluco. Depois disso és um visionário. Pois, mas lá está a valorização que é necessária para o ser humano. Não me interessa ser valorizado quando morri. Não me interessa não viver aquilo pelo qual eu lutei. Não me interessa não ver a terra prometida. Eu estou a combater e depois se mais ninguém apoia aquilo que eu estou a fazer, ou apoia-te QB, como tu estavas a dizer, né? Que é quando começa a haver o choque, as pessoas tiram o pé. Se calhar vou começar-me a ir para sítios onde sou valorizado. Acho que isso é o que acontece mais dentro da comunidade africana. Nós estamos unidos até um certo ponto. Precisamos todos de casas. Eu tenho a minha, tirei o pé. E tu continuas a lutar pelos todos os outros que ainda não têm casa. E chega no fim, toda a gente ficou com casa. E à medida que foram ficando com a casa, foram tirando o pé e tu, no final, ficavas com a última casa, tu não ficas com casa e estás a... Está bem, Diogo, vamos progredir. Vamos progredir na conversa porque já estás a arrastar a conversa. Porque é aquela coisa, desta a tua opinião, ouviste a minha opinião, tens a tua ideia feita, não concordares com aquilo que eu digo, ou concordares com a coisa, menciona só aquilo, vamos progredir, estás a ver? Porque já bateu uma hora, estás a ver? E falámos só de 3 ou 4 perguntas, estás a ver? Mas lá está. Mas pronto, vamos aqui progredir. Lá está, é a fluidez com que uma pessoa vai falando. Isto é, tu falas, eu falo, tu falas, eu falo, e vai levando sempre a outras coisas. Daí eu estar a dizer que realmente a tua posição é fixa e é muito... Porque as pessoas também não estão habituadas a ter uma pessoa que tenha tantas as convicções tão bem definidas como tu tens. E acreditam que tu não tens capacidade para mudar a tua opinião ouvindo a opinião dos outros. Ouvir, estou sempre disposto a ouvir. Agora, se enquadra na minha vida, já são os outros 500. Bem, olha, fiz aqui um post, estás a ver? Que é até a data que o episódio sair, já ninguém viu. Aquilo que é não podemos chamar todas as mulheres de rainhas, porque isso é desmerecer
as mulheres que conquistaram esse título, estás a ver? E houve aqui, como sempre, houve aqui alguém que me mandou uma mensagem num testamento e passo a citar. Errado. Logo assim. Este hábito é um ato de revolução contra o sistema. Pumba. Logo assim. Logo aqui já me perdeste que eu nem era capaz de nem ler esta brincadeira toda. Que nos ensina a nos tratarmos uns aos outros como nigas, vadias, putas, etc. Devemos ser humildes e entregar a coroa a quem não a tem. Não sei se isso é ponto de interrogação, mas pronto, ele disse assim, pôs reticência. Para que ele também seja pertences. Para que ele também seja pertence. Peraí, perdeste-me um bocadinho. Pois eu, pronto. Não estou a desenhar a forma escrita, só pronto, o raciocínio é coisa. É um ato de autovalorização. Nós somos caracterizados conforme o ponto de vista das pessoas. Porque uma mulher que se comporta de uma forma inadequada na sociedade, mas cuida de uma família sozinha, dando o melhor que pode para os seus, vai sempre ser uma rainha, mas para os outros não. Pois é aquele que põe o mas com mais. Pronto. Porque não chamar todas as mulheres de rainha, motivando a comportar como tal? Sucinto, depois passamos para a coisa. Seria a mesma coisa que eu dizer que todas as mulheres são putas, quando nem todas são. Acho que mais sucinto do que isso. Pois, aí está. Mas para conclusão, dá-me a tua opinião sobre esse post e vamos passar para o direto. Eu concordo totalmente com o post. Só devemos é valorização. Quando nós somos pequenos, toda a gente diz que tu podes ser o que tu quiseres, etc, etc. Mas todos nós sabemos que isto é só conversa para as crianças, né? Só podes ser chamado aquilo que tu realmente és. Se tu não te estás a comportar como uma rainha, não estejas à espera que eu vou-te tratar ou que eu vou-te chamar uma rainha porque é correto ou porque toda a gente quer, né? Se eu não sou um rei, eu não quero ser, não vou exigir que me tratem como rei. Mas lá está, batemos na tecla que se perguntares qual é que é um defeito de uma mulher, vamos ficar aqui 3 horas até ela te dizer um. Muito obrigado, Diogo. Agora vamos passar para o direto. Para quem não sabe, houve um direto que causou várias polémicas. Polémicas essa que, pronto, infelizmente atingiu uma pessoa ou pessoas que não estava para aí virado, estava mais virado para a comunidade guinense. E aqui vamos ver como é que correu esta brincadeira e queria saber aqui a tua opinião quanto à evolução desta conversa. Pá, malta, muito obrigada. Encerramos este bloco. Querem dar continuidade a isto? Vão ao Patreon por 3 euros. A página está no link. O link em baixo está da página. Por isso, já sabem. Muito obrigado a toda a gente. E voltem sempre.